No vídeo anterior sobre Stalingrado, mostrei as cartas e palavras finais de homens presos nas ruínas da minha coleção e de vários livros, soldados que jamais veriam a Alemanha. Mas aquelas cartas contavam apenas um lado da história, as palavras que eles escolheram enviar para casa. Após a rendição em fevereiro de 1943, dezenas de milhares de soldados alemães caíram em cativeiro soviético. Entre eles estavam oficiais, suboficiais e homens comuns que haviam sobrevivido ao inverno dentro da cidade. O Exército Vermelho os interrogou individualmente, registrando pensamentos, medos e reflexões amargas sobre a perda de Stalingrado. Não eram declarações de propaganda, mas confissões cruas, confusas e fragmentadas de homens tentando entender o desastre que viveram. Alguns ainda acreditavam na vitória, outros já haviam se voltado contra Hitler, muitos se sentiam traídos por seus generais, por Berlim ou pelo próprio destino. Neste vídeo, analisaremos os interrogatórios, as vozes esquecidas dos soldados alemães nas mãos soviéticas, que conheceram a verdade de Stalingrado, não das trincheiras, mas de uma cela. Antes de começarmos, eu adoraria um like e uma inscrição se você ainda não fez isso. Ambos me ajudaram muito. Obrigado. Em 31 de janeiro de 1943, o impensável aconteceu. O marechal de campo Friedrich Paulus, que já foi o orgulhoso comandante do 6º Exército Alemão, foi feito prisioneiro pelos soviéticos naquele mesmo dia. Os remanescentes exaustos de seu bolsão sul depuseram as armas. 2 dias depois, o setor norte, sob o comando do general Karl Strecker, fez o mesmo. Stalingrado, outrora o símbolo glorioso do poderio alemão, havia caído no silêncio. O que restava da Wehrmacht agora marchava para o leste. Não como vencedores, e sim prisioneiros. Dezenas de milhares de soldados alemães, destroçados e queimados pelo frio, foram levados ao cativeiro, marchando pela neve, com olhos fundos e derrotados. Mas os soviéticos não viam apenas prisioneiros, viam uma oportunidade, uma vitória no campo de batalha, sim, mas agora uma vitória psicológica, esperada. Em 5 de fevereiro, o aparato de inteligência soviético já estava trabalhando arduamente. O capitão Zyonchkovsky, junto com os majores Koltinin e Lehrenmann, iniciou um esforço sistemático para extrair informações dos capturados no Bolsão do Norte. Esses não eram interrogatórios comuns, eram dissecações políticas, sondagens detalhadas e friamente estratégicas. Zyonchkovsky manteve registros meticulosos após a guerra. Esses documentos, transcrições de interrogatórios, perfis psicológicos e anotações de campo foram entregues à Comissão Histórica de Isaac Mintz. Eles parecem uma janela para as mentes dos derrotados, cru, sem filtro. Testemunhos dos prisioneiros identificados, feitos poucas horas ou dias após a rendição, mostram uma honestidade arrepiante. Confusão, desilusão, rachaduras ideológicas e os primeiros sinais de colapso dentro da máquina de guerra de Hitler, antes temida. Após o silêncio dos canhões de Stalingrado, Zyonchkovsky, já major, fez uma palestra à inteligência militar soviética. Tema: propósito dos interrogatórios motivados politicamente. Sua mensagem era clara. O objetivo não era apenas coletar informações, mas avaliar o estado espiritual e ideológico do inimigo, mapear sua condição moral e política. As tropas alemãs ainda acreditavam na vitória. Eles eram mentalmente resilientes? Até que ponto a ideologia nazista havia penetrado em suas fileiras e, tão importante quanto, onde estavam as rachaduras? Oficiais políticos soviéticos achavam que, como os soldados do Exército Vermelho, a Wehrmacht também obtinha força da crença. Crença em uma causa, em liderança, em destino. Quebre essa crença e você quebra o exército. O pessoal inteligente era ensinado a olhar além das táticas e estratégias. Eles precisavam entender fé, propaganda, lealdade, medo, dúvida. Cada resposta extraída por eles era uma arma, não para o campo de batalha, mas para a mente. A unidade de Zyonchkovsky também tinha uma especialização única, a análise da propaganda inimiga. Os interrogatórios traziam perguntas diretas sobre a guerra psicológica soviética, o que era eficaz, o que não era, quais panfletos faziam soldados alemães hesitarem e quais causavam risos. De acordo com alguns prisioneiros, as primeiras tentativas de propaganda soviética eram panfletos grosseiros, cheios de slogans desajeitados, mensagens mal traduzidas ou caricaturas absurdas que eram mais engraçadas do que persuasivas.
Um soldado alemão chegou a dizer que não entendia porque os soviéticos continuavam chamando-os de fascistas, um termo que ele achava desconectado da sua realidade. Mas os soviéticos ouviram, aprenderam e se adaptaram. Esses interrogatórios não eram sobre vingança, eram sobre aprimoramento, transformando cada soldado derrotado em um mapa das vulnerabilidades da Wehrmacht, do que eles temiam, do que duvidavam, do que já não acreditavam mais. O que aconteceu após a queda de Stalingrado não foi apenas o colapso de um exército alemão, foi o início de uma contraofensiva ideológica que ecoaria até Berlim. Nos dias que se seguiram ao colapso da frente de Stalingrado, o major Zion Chikovsky não apenas conduziu interrogatórios, ele lançou as bases para um novo tipo de guerra, uma guerra travada na mente. Em palestra para a inteligência soviética, ele explicou a arte e ciência de interrogar o inimigo, não com força bruta, mas por controle, psicologia e palavras calculadas. O método mais eficaz que ele ensinou era o do interrogatório individual. Um interrogador, um prisioneiro, sem plateia, sem companheiros de armas assistindo, sem superiores para impressionar ou temer, apenas os dois, sozinhos. Privado de status e apoio, um homem se tornava muito mais propenso a falar. Ambientes em grupo incentivavam o silêncio, a valentia ou mentiras ensaiadas, mas a solidão deixava brechas, e essas brechas podiam ser exploradas, mas também havia limites. O interrogador não devia confraternizar com os oficiais soviéticos, enfatizou Zion Chikovsky, tinha que manter sua honra e dignidade. Eles não deviam se tornar amigos do inimigo. Familiaridade só enfraqueceria o interrogador, embora houvesse raras exceções. Oficiais de alta patente, por exemplo, aqueles com informações estratégicas, podiam ser abordados com um estilo mais relaxado, um tom calmo, uma sala aquecida, talvez até uma xícara de chá, mas somente quando isso servisse a um propósito. A chave era o controle, e isso significava preparação. Para impressionar, o interrogador devia chocar o prisioneiro com informações, revelando detalhes da unidade, nome do comandante ou movimentos do regimento. Antes mesmo de fazer uma única pergunta, era um jogo de poder, um golpe psicológico. Antes que a primeira resposta fosse dada, cada pergunta, insistia Zion Chikovsky, precisava ser deliberada, elaborada com intenção. Uma pergunta ruim poderia fechar uma porta para sempre. Por exemplo, simplesmente perguntar, "Você é um nazista?" Era quase inútil. É claro que a resposta seria não, mas, em vez disso, a formulação poderia mudar o contexto. Quando você entrou para o partido nazista, uma mudança sutil, mas que pressupunha culpa e forçava um momento de hesitação. Esse momento poderia revelar mais do que a resposta. Entre 5 e 9 de fevereiro, a maioria desses interrogatórios ocorreu em um posto de comando a 50 quilômetros ao norte de Stalingrado, em Dubovka, no quartel-general do 66º Exército Soviético. Lá, em pequenas salas cheias de fumaça, frio e cansaço, oficiais soviéticos lidavam com um fluxo constante de prisioneiros. Soldados alemães de todas as patentes eram retirados das ruínas da cidade. As informações coletadas eram inestimáveis. Esses homens derrotados relataram em detalhes as semanas finais desesperadas no bolsão de Stalingrado, contando como suas unidades colapsaram, a comida acabou e a luta virou um derramamento de sangue sem sentido. Eles comentaram sobre a queda da eficácia da Wehrmacht, o moral em baixa e a força do Exército Vermelho atacando de todos os lados. Os relatórios revelaram histórias nunca antes registradas sobre as diferenças nos estilos de liderança entre o general Karl Strecker e o general Arno von Lenski. Strecker lutou até o amargo fim, agarrando-se a um perímetro cada vez menor e tentando manter a disciplina mesmo enquanto seus homens passavam fome. Von Lenski, por outro lado, adotou uma postura pragmática quando a rendição se aproximava, focando na sobrevivência em vez de resistir sem esperança. Os prisioneiros alemães relataram o sofrimento dos prisioneiros de guerra soviéticos, contando como soldados russos, sob custódia alemã, eram brutalmente tratados e privados de comida, abrigo e dignidade. Era possível perceber uma nota de inquietação em suas vozes ao descreverem isso, talvez culpa, talvez medo, porque agora os papéis estavam invertidos. Dentro dos últimos redutos do 6º Exército já não havia mais nenhuma ilusão de vitória. Homens estavam morrendo de frio, fome e doenças. O vento de inverno uivava através dos prédios destruídos, a artilharia soviética bombardeava as ruínas sem parar, ataques aéreos rugiam dia e noite. O impacto psicológico era grande, o medo constante, mas muitos soldados ainda lutavam. Por quê? Os relatórios mostram um pouco de suas mentes.
Para alguns era teimosia, para outros um senso vazio de dever, mas para muitos a resposta era o medo, medo do que a rendição poderia significar. Seriam torturados, fuzilados ou morreriam de fome em alguma prisão gelada. E, nesse sentido, a campanha de propaganda soviética havia falhado em grande parte, pelo menos no início. Quando os soviéticos lançaram panfletos prometendo tratamento gentil e campos aquecidos, a maioria dos soldados da Wehrmacht riu. As imagens de prisioneiros de guerra alemães bem alimentados em alojamentos aconchegantes eram descartadas como invenções, mentiras, truques. Ninguém acreditava que ser capturado fosse algo diferente de uma sentença de morte, mas algo começou a mudar. Nos dias finais da batalha, as unidades soviéticas ajustaram sua abordagem e começaram a liberar certos soldados alemães capturados. Depois de alimentá-los, dar-lhes cigarros, tratá-los com dignidade e permitir que retornassem às suas linhas, esses prisioneiros que voltavam tornaram-se prova viva de que se render nem sempre significava o fim. As palavras se espalhavam silenciosas e desesperadas entre homens famintos. Até o menor sussurro de sobrevivência podia ser motivo para cessar a luta. Funcionava lentamente, de forma imperceptível. No começo, mais homens começaram a depor as armas. A missão de Sian Chakovsky nunca foi apenas sobre inteligência. Era sobre minar a base da máquina de guerra alemã, não com bombas, mas com dúvida. A equipe dele aprendeu que perguntas fazer e quais palavras tinham peso. Quais gestos, como um cigarro ou um pão, poderiam quebrar o último senso de resistência de um soldado de forma mais eficaz do que qualquer rifle. A batalha de Stalingrado foi vencida no campo, mas o que veio depois? O lento e sistemático desmoronamento do moral do inimigo foi uma vitória de outro tipo, mais silenciosa, mas igualmente devastadora. Mesmo com todo o esforço, os dados desses interrogatórios não conseguiam retratar com precisão o moral alemão nos últimos dias congelados em Stalingrado. O motivo era simples: as condições físicas e procedimentais dificultavam obter um testemunho honesto. Os interrogatórios aconteciam sob estresse, medo e fome. Os protocolos eram rígidos, a atmosfera era tensa e, mais importante ainda, ambos os lados haviam aprendido a mesma lição dura. Prisioneiros costumam dizer o que os captores querem ouvir. Um exemplo marcante desse dilema veio de um homem chamado Tenente Sênior Otto Conradi, um oficial de inteligência da 389ª Divisão de Infantaria Alemã. No verão e outono de 1942, ele havia interrogado soldados soviéticos capturados durante os estágios iniciais da campanha de Stalingrado. Eles lhe disseram que lutavam apenas porque eram obrigados, sendo ameaçados de violência e muitas vezes deixados sem comida por dias. Quando Conrad relatou as declarações ao comandante, elas foram logo descartadas como mentiras. O Exército Vermelho lutava com resistência feroz nas ruínas da cidade. A brutalidade que sua divisão encontrou não correspondia à imagem de homens famintos e derrotados lutando sob pressão. Dessa contradição surge uma verdade clara: prisioneiros soviéticos mentiram, prisioneiros alemães mentiram. Seja por medo, desespero, condicionamento ideológico ou desejo de agradar. A maioria contou aos seus captores alguma versão do que acreditavam que eles queriam ouvir. A verdade, se é que existia, estava enterrada sob camadas de atuação e pressão. E ainda assim, algumas declarações se destacaram, perturbadoras em sua clareza e chocantes em seu conteúdo. Um dos testemunhos mais reveladores veio de Hermann Lubin, um oficial do Estado-Maior. Ele declarou sem hesitação que o soldado alemão triunfaria no final. Graças, disse ele, ao profundo condicionamento ideológico do nacionalsocialismo, mas sua fé na vitória vinha acompanhada de um alerta. Lubin acreditava que a pureza do sangue alemão havia sido comprometida e culpava isso pelos recentes fracassos da Alemanha. Não por erros estratégicos ou pela força avassaladora dos soviéticos, mas sim por causa de seus aliados não-arianos, especificamente os italianos e romenos. Na visão dele, o Reich fracassou não por suas próprias limitações, mas porque permitiu que inferiores raciais lutassem ao seu lado. Depois veio o depoimento do líder de pelotão Ernst Eichhorn, da 24ª Divisão Panzer, um homem cujas palavras deixam uma impressão duradoura e perturbadora. À primeira vista, Eichhorn parecia razoável, até reflexivo. Ele demonstrou surpresa com o tratamento humano que os prisioneiros haviam recebido.
e admitiu que muitos soldados alemães começaram a questionar por que essa guerra entre alemães e russos estava sendo travada em primeiro lugar. Poderia ter parecido um avanço, um momento de clareza em meio aos escombros, mas então veio a frase final do relatório. Eichhorn concluiu que, para ele e para muitos de seus colegas oficiais, não havia dúvida de quem era o responsável pela guerra: os judeus. Ele afirmou: eles controlavam governos e instituições por toda a Europa, exceto na Alemanha, disse ele. Esse comentário final, feito de forma tão casual, revelou a verdade assustadora. Mesmo após a derrota, mesmo depois de Stalingrado, mesmo cara a cara com os interrogadores soviéticos, Eichhorn manteve o ódio racial que havia alimentado o Terceiro Reich desde o início. Além disso, o oficial que conduzia o interrogatório, Major Lehrenmann, também era judeu. Eichhorn não sabia ou não entendia como um judeu podia ter tanto poder no Exército Vermelho. Sua frase final evidenciou a profundidade do pensamento ideológico que ainda dominava muitos membros do corpo de oficiais alemão para a inteligência soviética. Isso não era apenas informação, era um lembrete de que, embora o Sexto Exército tivesse sido enterrado na neve e nas cinzas de Stalingrado, a ideologia que ele servia ainda estava muito viva. A batalha pelo território havia terminado, mas a batalha pela verdade e pela memória estava apenas começando. Sobre o interrogatório político do prisioneiro de guerra, Tenente Sênior Max Huttler Dubovka, 6 de fevereiro de 1943, interrogado pelo Major Koutanin, chefe da 7ª Seção Departamento Político, 66º Exército, e pelo técnico de intendência de 2ª classe Gersh, intérprete, 99ª Divisão de Fuzileiros. Max Huttler, Fünfter, Überleutnant adjunto no 400º para o 100º Regimento de Infantaria, 398ª Divisão de Infantaria. Alemão, 34 anos, natural da Westfália, casado, membro do Partido Nacional Socialista. Pesquisador florestal e instrutor na reserva da Universidade de Göttingen, oficial. Residência, Universidade de Göttingen. O prisioneiro declarou, desde o início da Operação de Stalingrado, ficou claro para mim, e não só para mim, mas para quase todos os oficiais, que nosso alto comando estava correndo um grande risco. Ao avançar com uma cunha tão enorme, era óbvio que os russos tentariam cortar essa cunha, cercar nossas forças na ponta e avançar por trás de nós, mas achávamos que nossos comandantes sabiam o que estavam fazendo. Pensávamos que tinham reservas suficientes e protegeriam nossos flancos. Ainda não entendo por que não trouxeram mais homens para lá. Havia muitas reservas. Tudo isso me confunde. Quando seu exército rompeu nossas defesas no fim de novembro de 1942, as pessoas entraram em pânico, mas não sabíamos quem espalhava esse pânico. Não eram só os soldados que estavam perdendo a cabeça, muitos oficiais também, especialmente os comandantes de grandes unidades. No Natal, entendemos o completo desespero da nossa situação. Não havia ajuda e não haveria nenhuma. Cada um de nós percebeu isso, mas tínhamos medo de admitir. Sabíamos que estávamos condenados, mas apesar disso, a maioria de nós nem pensava em se render. Nossa missão era conter o máximo de tropas russas que seriam enviadas ao Cáucaso e Rostov. Dissemos isso aos homens, eles sabiam o que aconteceria. E, como você sabe, foi um pequeno número de homens inúteis que depuseram as armas e se renderam sem receber ordem para isso. O corpo de soldados havia sido completamente imbuído de um senso de dever, e eles estavam preparados para dar suas vidas. Esses eram os homens que mantinham tudo unido. Não nos preocupávamos com pequenos grupos, não eram ameaça. Você afirma que todo soldado continua sendo um homem. E como tal, ele dá grande valor à sua vida e se apega à ideia de voltar para sua terra natal, para sua família, sua esposa, seus filhos. Isso é verdade, mas ainda assim, a pátria vem em primeiro lugar. Cada um de nós é capaz de se sacrificar pela pátria. Isso foi incutido em todos os nossos soldados. Quando estavam cercados, todos eles sabiam que ainda tinham que cumprir seu dever, e cumpriram. Durante os 2 meses de cerco, não houve qualquer ordem sobre disciplina ou aumento da vigilância dos soldados regulares. A única coisa de que me lembro foi em 27 ou 28 de janeiro de 1943, não lembro a data exata, quando o general Strecker emitiu uma ordem dizendo: atirar imediatamente em quem sair de sua unidade em direção ao inimigo. Qualquer um que pegar suprimentos para si mesmo dos lançamentos aéreos será julgado por corte marcial. 3. Qualquer um que for insubordinado ou se recusar a seguir ordens será julgado por corte marcial. Então por que nós nos rendemos?
Primeiramente, a força principal que estava com o Marechal de Campo Paulos se rendeu em 30 de janeiro de 1943. Então, continuar resistindo era sem sentido. Nosso grupo não conseguiu atrair forças russas suficientes para justificar o sacrifício. Fizemos nosso trabalho pelo máximo de tempo possível. Se tivéssemos segurado seus exércitos por mais 2 ou 3 semanas, não teríamos largado as armas e seguiríamos lutando. Em segundo lugar, havia tantos feridos que isso afetou nossa capacidade de lutar. Eles ocupavam quase todos os prédios. Todos teriam morrido pela artilharia se resistíssemos mais. Como avalio a situação militar na Alemanha? O país enfrenta uma crise difícil, mas não é uma derrota. Ainda restam cerca de 2 milhões de pessoas para recrutar, mas, se a ofensiva continuar nesse ritmo por mais 2 meses, nossa crise pode virar derrota. O prisioneiro afirmou que a entrada da Turquia na guerra seria um dos sinais para saber quem venceria. A Turquia se juntaria ao lado dos vencedores, mas somente quando estivesse absolutamente claro quem seriam os vencedores. Eu era nacional-socialista antes do exército, e agora sou um soldado. Não há nacional-socialistas no exército, apenas soldados. Fui comandante de companhia de abril a outubro de 1942. É a primeira vez que ouço sobre o tratamento brutal dos prisioneiros de guerra russos. Isso não ocorreu na minha companhia, nem no meu regimento. Pode haver casos excepcionais, mas seriam apenas isso, exceções. É proibido. É a mesma coisa com as populações locais. Temos ordens que tornam a violência contra moradores uma infração sujeita à prisão. Também somos proibidos de pegar objetos de valor dos civis ou qualquer coisa deles, nesse caso. Às vezes, recebemos permissão para pegar mantimentos, como pacotes com botas, vestidos e outros itens que alguns enviaram de volta para a Alemanha. Essas eram coisas que foram encontradas em prédios destruídos ou queimados. Os soldados russos são soldados muito bons. Eles são muito melhores na defesa do que no ataque, e aqui, onde eles defendem em pequenos grupos, eles se saem muito melhor do que em massa. Vocês têm bons atiradores de elite. Major Kolchinin, chefe da 7ª Seção, Departamento Político, 66º, Exército Intendente, Técnico de 2ª Classe, Gersh Intérprete, 99ª Divisão de Fuzileiros, Divisão 3. Interrogado pelo capitão Zionchkovsky, instrutor sênior, 7ª Seção Departamento Político, 66º Exército Pist. Helmut, nascido em 11 de janeiro de 1916 em Schwarzenau, província de Posen, formado no ginásio, profissão agrônomo. Luterano, alemão, membro da juventude hitlerista, recrutado em 1937. Endereço residencial, Krefeld, Amorim, Prince Friedrich Karlstrasse, 139. Quando questionado sobre o estado de sua unidade durante os últimos dias do cerco, Helmut Pist declarou o seguinte: no início de janeiro, os regimentos da nossa divisão já não existiam mais como tal. Foram criados grupos individuais que recebiam os nomes dos oficiais responsáveis. Por exemplo, um grupo era formado pelos 21º e 26º regimentos e era comandado pelo coronel Brendel. Eles também criaram esses chamados grupos de alarme. Esses grupos tinham tamanhos diferentes. O que eu estava, por exemplo, tinha 50 homens. Éramos liderados pelo tenente Hermans e estávamos em Orlovka. O moral estava baixo e muitos criticavam o governo, culpando-o por nos abandonar. Nossa comida piorava a cada dia. Por volta de 20 de janeiro, recebíamos apenas 50 gramas de pão diários. Os suprimentos lançados por paraquedas eram pegos por quem achasse, apesar das ordens e ameaça de fuzilamento. Isso causava grande desigualdade na distribuição de comida entre as unidades. A disciplina piorava a cada dia e havia cada vez mais conversas sobre rendição. Por volta de 25 de janeiro, o tenente Kors, do quartel-general da divisão, nos disse que o general von Lenski, nosso comandante divisional, havia emitido uma ordem dando liberdade de ação aos comandantes de todas as unidades. Ou seja, ele estava permitindo que eles se rendessem, mas essa ordem foi cancelada um dia depois. Seus panfletos não tiveram muito sucesso entre os homens antes do cerco, mas depois a situação mudou, especialmente em janeiro, quando os homens os liam com verdadeira avidez. Na verdade, estávamos procurando os panfletos que vocês julgavam doar, aqueles com mapas mostrando a situação na linha de frente. Aqueles últimos dias em Stalingrado foram horríveis, milhares de corpos e os feridos morrendo nas ruas porque os hospitais estavam superlotados. E além disso, estávamos sob forte ataque da sua artilharia e aeronaves.
A rendição não foi organizada. Nosso bunker ficava a 50 metros do nosso quartel-general divisionário, mas mesmo estando tão perto deles, só ficamos sabendo da rendição. Depois que os russos já tinham aparecido, saímos do nosso bunker e largamos nossas armas. A guerra na Rússia não é como no Ocidente. Durante a campanha francesa em 1940, nosso esquadrão estava sempre na linha de frente e apenas 2 dos nossos rapazes morreram. Major Coutinin, chefe da 7ª Seção, Departamento Político, 66º Exército, Capitão Zeon Tchaikovsky, instrutor sênior, 7ª Seção, Departamento Político, 66º Exército, sobre o interrogatório político do prisioneiro de guerra, Ernst Eichhorn, oficial de cavalaria da 9ª Companhia, 24º Regimento Panzer, 24ª Divisão, Panzer Dubovka, 5 de fevereiro de 1943. Interrogado pelo Major Lieremann, instrutor, 7ª Seção Departamento Político, 66º Exército, Ernst Eichhorn. Endereço residencial, Regensburg, Unterdornau, Luitpoldstrasse 11, a correio de campanha número 11.468. Alemão no exército desde 1935, não é membro do Partido Nacional Socialista, está na frente russa desde junho de 1941, concluiu a escola de cavalaria em Hannover. Nascido em 1902, participou de campanhas na Polónia, Holanda, Bélgica, França, não é casado. Um dos motivos da rendição das forças alemãs cercadas em Stalingrado foi o fechamento da linha de frente, tornando impossível manobrar. Uma força massiva foi concentrada nessa pequena área sem aeródromo, o que resultou em enormes perdas causadas por artilharia e aviões. Outro motivo foi o péssimo estado dos suprimentos de comida e combustível nos dias finais. Os homens recebiam 100 gramas de pão, um pouco de carne de cavalo, 40 gramas de banha, uma porção diária de caldo, 2 litros de água e 4 cigarros. Eles tinham poucas granadas de artilharia, mas muita munição para os tanques de infantaria, que viraram casamatas. Por isso, todo o regimento atuava como unidade de infantaria. Os oficiais da 24ª Divisão Panzer entendiam que as unidades cercadas estavam em uma situação extremamente complicada e difícil, mas não consideravam isso sem esperança. A ordem de rendição veio através do comando divisionário, foi dada verbalmente, e então enviados foram despachados e as unidades da 24ª Divisão depuseram suas armas. Mas a ordem de rendição pegou todos de surpresa até o último momento. A maioria dos oficiais ainda tinha esperança de receber ajuda de fora. Os homens nunca questionaram ordens, nem durante o cerco, nem ao receberem a ordem de rendição. É assim que o soldado alemão é treinado, só faz alguma coisa quando recebe uma ordem. A comunicação com o mundo exterior foi mantida até que as unidades russas tomaram o aeroporto de Potomnik. Depois disso, não houve mais serviço postal. A ideia era amplamente difundida no exército alemão, tanto entre os soldados quanto entre os oficiais, de que ser capturado pelos russos significava maus tratos, tortura e morte. Soldados e oficiais haviam lido panfletos russos afirmando que prisioneiros eram bem tratados, alguns até com fotos mostrando a vida deles na Rússia. Ninguém acreditava, achavam que era só propaganda. Durante o avanço, muitos viram corpos de homens baleados na cabeça e coisas do tipo. Isso nos convenceu de que os russos atiravam nos prisioneiros. Todos os oficiais do 24º Regimento Panzer respeitam muito a artilharia russa. Eles são precisos e não economizam nas munições. Se não tivesse havido artilharia em Stalingrado e fosse apenas a infantaria atacando as forças cercadas, então os alemães poderiam tê-los combatido facilmente e resistido por mais tempo. A infantaria russa não merece nenhum elogio específico, eles não têm o espírito para uma ofensiva eficaz. Os russos estavam muito melhores em 1942 do que no início da guerra, mas os aviões de caça alemães são melhores do que os russos. Há muitos pilotos jovens e inexperientes na Força Aérea Russa. Os tanques são muito eficazes. O T-34 é uma excelente máquina. Os tanques russos são muito bem armados e suas tripulações são altamente treinadas. A razão para a ofensiva bem-sucedida contra o exército alemão cercado foi a simultaneidade dos ataques vindos do norte e do sul e depois do oeste. Além disso, as unidades romenas que estavam posicionadas no Alto Don fugiram. O sucesso do ataque russo também foi facilitado por um certo pânico nas unidades alemãs. Começamos a destruir estoques de comida e equipamentos militares nos primeiros dias do cerco, o que complicou a situação das forças cercadas durante o nosso avanço sobre Stalingrado.
Oficiais comentavam que os russos contavam com o inverno e planejavam lançar uma ofensiva nessa época. Os comandantes alemães subestimaram os russos, acreditando que estavam fracos e não haveria ofensiva. Achavam que venceriam antes do inverno. Os oficiais lembraram que não era a primeira vez que seus planos estratégicos gerais tinham sido frustrados. Na época não era claro, mas agora é óbvio que o plano era irrealista. Você simplesmente não pode contar com ofensivas simultâneas contra Leningrado e Stalingrado, enquanto também planeja tomar o Cáucaso. É demais. Os comandantes alemães planejavam tomar Stalingrado e depois descer o Volga até Astrakhan, mas eles nunca tomaram Stalingrado para chegar a Astrakhan. Eles tiveram que tentar atravessar a estepe da Kalmúquia, e isso resultou em perdas maiores para o exército alemão. Se o Exército Vermelho continuar sua ofensiva como está fazendo agora, especialmente se eles tomarem Rostov e Kharkov, isso terá um grande significado para o desfecho da guerra. 10. Manter Kharkov e Rostov é a coisa mais importante para o exército alemão. Uma segunda frente na Europa é inconcebível. As forças alemãs estão de prontidão no norte da França e a costa está fortificada. Após os alemães ocuparem o sul da França, um ataque vindo da Espanha tornou-se inviável e forças americanas e inglesas não podiam desembarcar na Itália. A marinha alemã impediria o desembarque na Europa. Mesmo com planejamento extenso, não seria viável. A Alemanha possui reservas e materiais suficientes, disse o prisioneiro. Podemos lutar quanto quisermos. Os panfletos russos frequentemente faziam soldados e oficiais rirem. A propaganda russa realmente não levou em conta a psicologia particular do soldado alemão, seu senso único de disciplina. Então, por exemplo, eu vi um panfleto que convocava os soldados a matarem seus oficiais porque eles eram melhor alimentados e não precisavam lutar, disse o prisioneiro. Outro panfleto dizia para matarem todos os fascistas e se juntarem aos russos. Primeiramente, oficiais e soldados comem a mesma comida e nós não entendemos a palavra fascista que nos faz pensar no sistema de governo da Itália. Durante a rendição, os oficiais alemães estavam preocupados com o próprio futuro. As pessoas diziam que, se você fosse se render, entregasse-se aos americanos, aos britânicos, aos franceses. Era perfeitamente seguro ser prisioneiro deles. O prisioneiro perguntou: por que tanto esforço conosco? Não esperávamos um tratamento tão bom, ainda mais de oficiais russos. Se o objetivo é incentivar oficiais alemães a se renderem, isso é muito inteligente. Permitir o envio de cartas para casa foi muito eficaz. Agora, nossos soldados dizem: como prisioneiros, vemos que os russos não são maus. Quem sabe por que essa guerra começou e há tanto sangue para os oficiais dos Estados Unidos? Está claro que a guerra aconteceu por causa dos judeus, que tomaram posições de liderança nos governos de todas as nações, exceto na Alemanha. Major Kolchinin, chefe da 7ª Seção, Departamento Político, 66ª Divisão. Major Lehremann, instrutor, 7ª Seção Departamento Político, 66ª Divisão. Sobre o interrogatório político do prisioneiro de guerra, Tenente Hermann Strothmann, adjunto, 1º Batalhão, 79, o Regimento Panzer Granadeiro, 16ª Divisão Panzer, 9 de fevereiro de 1943. Interrogado pelo capitão Zayonchkovsky, instrutor sênior, 7ª Seção Departamento Político, 66º Exército. Strothmann Hermann, alemão, católico, solteiro, nascido em 18 de maio de 1918 em Münsterbank, funcionário, endereço residencial Münster, Westfália, Hermannstrasse, 50. Ele foi recrutado como soldado regular em 1938. Em 1941, foi promovido a oficial. Ele foi comandante de companhia no 79, o regimento a partir de 5 de setembro e durante todo o mês de outubro de 1942 e desde setembro. Ele foi ajudante no 1º Batalhão sob o comando do Major Walter. Durante os combates ao norte de Stalingrado, ao sul da vila de Jerzovka, de setembro a novembro, o 79 o regimento perdeu entre 80% e 90% de seus homens. Reforços estavam sendo constantemente trazidos da retaguarda, mas isso implicava uma queda significativa na qualidade. A maior parte das nossas perdas veio dos seus morteiros, que chamávamos de Boes-Waif. Quando perguntado sobre o estado de sua unidade no cerco, Strothmann declarou o seguinte: a operação de Stalingrado foi arriscada. No início, pensávamos que conquistaríamos Stalingrado em 5 semanas, mas isso não ocorreu. Não podíamos recuar, pois isso exporia o grupo do Cáucaso.
O erro do nosso comandante foi atacar no fim do outono, impedindo nossa preparação para o inverno na linha de frente. Vocês se beneficiaram disso no ano passado e neste. Se tivéssemos parado no Don, então teríamos conseguido fazer os preparativos certos e essa catástrofe não teria acontecido. O principal motivo da nossa rendição foi a falta de comida, homens, munição e também a impossibilidade de continuar com tudo isso. Era fisicamente impossível para nós continuar lutando. A qualidade dos nossos soldados era muito baixa, a maioria deles tinha acabado de ser trazida da retaguarda. Estávamos famintos e muitos com queimaduras de frio. Até os oficiais estavam tão exaustos e famintos que mal conseguiam ficar de pé. Há um limite para o que um homem pode aguentar, e nós alcançamos esse limite em 2 de fevereiro, nós nos rendemos. A rendição foi espontânea. Às 6 da manhã, me disseram que os tanques russos estavam no nosso bunker. Eu chorei, saí do bunker e deitei minha arma. Passando para uma pergunta sobre nossa propaganda, Strothman disse que a qualidade dos nossos panfletos havia melhorado significativamente ultimamente. No começo, afirmou o tenente, eles eram bastante primitivos. Por exemplo, vocês relataram que tínhamos perdido 4.100 canhões em Stalingrado, mas não havia tantos canhões em todo o exército. O tenente Strothman concluiu com o seguinte: todo soldado acredita na vitória. Mas, para falar a verdade, se os Estados Unidos entrarem na guerra, então teremos dificuldade para vencer. Major Koutanin, chefe da 7ª Seção, Departamento Político, 66º Exército, Capitão Zionchkovsky, instrutor sênior, 7ª Seção Departamento Político, 66º Exército. Sobre o interrogatório político do prisioneiro de guerra, Sargento Wilhelm Vogler, 3ª Companhia, 79, o Regimento Panzer Grenadier, 16ª Divisão Panzer Dubovka, 9 de fevereiro de 1943. Interrogado pelo capitão Zionchkovsky, instrutor sênior, 7ª Seção Departamento Político, 66º Exército. Vogler Wilhelm, alemão, luterano, nascido em 1º de março de 1916, em Nienberg, Weser, membro do Partido Nacional Socialista desde 1934, concluiu o ensino público, profissão, comércio doméstico, endereço, Nienburg Visa, bei Hannover, Quellhoststrassen. Havia de 80 a 100 homens em nossa companhia quando fomos cercados e estávamos perdendo de 15 a 20 todos os dias. Reforços estavam constantemente chegando pela retaguarda. Nossa situação melhorou um pouco depois do dia 30 de dezembro, porque construímos abrigos subterrâneos e estávamos tendo menos baixas. Fui transferido para a retaguarda em 4 de janeiro. Em meados de janeiro, os remanescentes da 16ª Divisão Panzer foram designados para a 24ª Divisão Panzer. Tudo o que restava da 16ª Divisão Panzer eram as unidades de retaguarda. Os homens estavam se sentindo pior a cada dia. Até janeiro, tínhamos esperança de receber ajuda. Mas então, em janeiro, quando começamos a recuar, nosso moral despencou. E quando já tínhamos recuado até o centro da cidade, a maioria dos soldados entendeu o quão desesperadora era a nossa situação. Mesmo assim, os homens estavam apavorados com a possibilidade de serem capturados pelos russos. Eu li os panfletos russos e até ouvi suas transmissões de rádio durante as festas de Natal. Estávamos na ferrovia a noroeste de Olovka. Todos ouviam atentamente suas transmissões. Muitos passaram a duvidar se nossos oficiais falavam a verdade, mas a contra-propaganda foi eficaz e não confiamos totalmente em vocês. Em 1º de fevereiro fui ferido perto da fábrica de tratores e levado a um hospital de campanha. No dia 3 de fevereiro, às 3h30 da manhã, horário de Berlim, o médico-chefe anunciou que o hospital seria entregue aos russos em 2 horas. Então, fui capturado. Major Koutinin, chefe da 7ª Seção Departamento Político, 66ª Divisão, Capitão Zionchkovsky, instrutor sênior, 7ª Seção Departamento Político, 66ª Divisão. Sobre o interrogatório político do prisioneiro de guerra, Sargento Heinz Hunel, 12ª Companhia 554, o Regimento 380 e 9ª Divisão de Infantaria Exército, Quartel-General, interrogado pelo Major Lehrmann, instrutor, 7ª Seção Departamento Político, 66ª Divisão, Heinz Hunel. Endereço residencial. Número do Correio de Campanha 40.886, nascido em 27 de maio de 1908. Educação, 8 anos de escola pública, ensino médio comercial, casado, membro do Partido Nacional Socialista desde 1933. Durante todo o interrogatório, Hunel,
membro do Partido Nacional Socialista desde 1933, tentou convencer o interrogador de que havia se tornado um novo homem após ser feito prisioneiro, alegando ter rompido com o partido de Hitler. Ele explicou que queria estudar nossos sistemas estatais e ideológicos, que desejava voltar para a Alemanha como esse novo homem, ou até mesmo permanecer na Rússia. Para promover novas ideias e conduzir as pessoas à ideologia comunista, ele afirmou que antes estava muito distante da política. Ele caiu sob a influência da psicose coletiva do Partido Nacional Socialista, o que, além da pressão da família de sua esposa, o levou a se tornar um membro. Agora, depois de ter sido membro do partido e de ver a verdadeira natureza do nacionalsocialismo na Alemanha, ele concluiu que o fascismo de Hitler era uma ideologia de conquista e escravidão. O que os alemães diziam sobre o comunismo na Rússia acabou se mostrando completamente errado ao ver como a Rússia realmente era durante a guerra. Várias palavras ilegíveis. Situação. Quando foram cercados pela primeira vez, os homens achavam que conseguiriam romper logo. Esperavam ajuda, mas alguns soldados já sabiam que a situação era grave. Eles pensavam que teriam que passar o inverno no cerco antes de conseguir romper em março ou abril. O ânimo dos homens caía a cada dia. Eles se transformaram em executores automáticos de tarefas, completamente atordoados. Poucos pensavam em fugir, certos de que seriam fuzilados se capturados. Eles liam os panfletos russos, mas quase ninguém acreditava neles. Ronel falou sobre um soldado alemão que voltou do cativeiro russo. Ele disse que por volta das 20 horas do dia 8 de janeiro, um certo Holzapfel apareceu no bunker da companhia. Ele disse que tinha sido prisioneiro dos russos por 24 horas, que foi alimentado, recebeu muito pão e lhe ofereceram tabaco. Holzapfel disse que só viu prisioneiros alemães sendo bem tratados, que viu como os soldados russos estavam bem vestidos e bem armados. Entre os presentes estava o comandante, Sargento Polter. Ele o interrompeu, dizendo que era tudo propaganda, que o alimentaram de propósito e não era assim de verdade para os prisioneiros. Polter trouxe Holzapfel para o batalhão. Comandante, Capitão Betterman, ninguém viu Holzapfel depois disso. Quem sabe para onde ele desapareceu? 3 dias antes do incidente com Holzapfel, circulavam entre os soldados comentários de que alguém retornou do cativeiro russo e afirmou que os prisioneiros estavam sendo bem tratados após o sumiço de Holzapfel. As pessoas diziam que devia haver alguma verdade na história dele, afirmou o prisioneiro. Eu disse aos homens para se acalmarem. Vamos ver o que acontece. Talvez a gente se renda. Não tenham medo. Apenas façam o que for mandado. Em 10 de janeiro, quando o Exército Vermelho iniciava um ataque, Ronel aparentemente ordenou que todos se vestissem e saíssem. Eu tinha 7 homens e 2 metralhadoras à disposição. Poderíamos ter nos defendido, mas quando os russos chegaram, ordenei que levantassem as mãos. 6 obedeceram e o último correu ao telefone para avisar o comandante da companhia do ocorrido. Ele foi morto pelos russos que se aproximavam e o resto se rendeu. Todos os homens estão prontos para se render, mas eles precisam de uma ordem. Muito poucos deles vão se render sem uma ordem de seus superiores. Eles ficaram tão apáticos e fracos que perderam a capacidade de pensar por si mesmos. Outro motivo pelo qual os soldados alemães não se rendem é porque consideram isso covardia e uma traição aos seus companheiros. Mas se eles recebem a ordem de se render, então quem deu a ordem assume a responsabilidade. A supervisão teve que ser reforçada por causa da recente queda no moral. Tudo possível estava sendo feito para tranquilizar os homens. Os oficiais sempre diziam, apenas esperem, tudo vai melhorar em breve. No começo de janeiro, todos os jornais alemães publicaram o discurso de Göring, onde ele dizia que todos no cerco de Stalingrado teriam licença e receberiam algum tipo de pacote do Führer. Ele disse que comida estava vindo da Ucrânia e que os soldados não tinham com o que se preocupar. Os homens leram esse discurso e muitos deles riram amargamente. Todos eles haviam passado o verão lutando em unidades que sofreram grandes perdas. Promessas de alívio vinham e iam sem que nada acontecesse. As unidades cercadas já tinham recebido promessas de ajuda antes, mas nenhuma se concretizou, tornando impossível acreditar nisso. Os homens haviam começado a notar recentemente que aqueles que demonstravam insatisfação ou uma postura prejudicial seriam monitorados.
Os nazistas se ofereceram para vigiar outros soldados porque queriam ganhar favores através da espionagem. Ninguém foi obrigado a espionar outros soldados, mas os nazistas consideravam isso seu dever. Os soldados frequentemente dizem uns aos outros que os oficiais vivem para si mesmos, que estão mais interessados em medalhas do que nos assuntos da companhia ou no destino de seus homens. Major Coltilin, chefe da 7ª Seção, Departamento Político, 66º Exército. Major Letterman, instrutor, 7ª Seção, Departamento Político, 66º Exército, sobre o interrogatório político dos prisioneiros de guerra. Sargento Karl-Heinz Putzi, 4º Regimento, capturado em 10 de janeiro por unidades da 343ª Divisão de Fuzileiros, 11 de janeiro de 1943. Entrevistado pelo capitão Zionchkovsky, instrutor sênior, 7ª Seção, Departamento Político, 66º Exército. Nascido em 15 de maio de 1924 em Colônia, endereço residencial, Colônia, Nippers, Eschestrasse, 21. Pai eletricista, concluiu o ensino primário e secundário, católico alemão. Ele ingressou no exército em setembro de 1941 e foi colocado em um batalhão de motociclistas da reserva estacionado em Iserlohn. Ele trabalhou como armeiro de armas leves do batalhão. Ele chegou à frente russa em setembro de 1942, no 64, o regimento da 16ª Divisão Panzer, quando os russos foram cercados. O prisioneiro estava em um destacamento independente, que foi formado principalmente por unidades da 16ª Divisão Panzer. O destacamento incluía 2 batalhões de soldados dos 64º e 79º Regimentos e o 16º Batalhão de Motociclistas, além de um batalhão do 544º Regimento da 389ª Divisão. O primeiro batalhão, onde estava Putz, tinha de 45 a 50 homens. Havia mais ou menos o mesmo número de homens no segundo batalhão. O batalhão de infantaria tinha cerca de 150 a 200 homens. O capitão Dornmann estava no comando do destacamento. O primeiro batalhão tinha apenas um oficial, o tenente Schlipper, que havia chegado direto da Alemanha em 1º de janeiro. Segundo o prisioneiro, aviões de carga ainda estão trazendo munição, comida, combustível e também oficiais substitutos. O destacamento ocupava a área do Morro 137,8 até as encostas ao sul do Morro 139,7. Alimentação. Os homens estão recebendo atualmente 200 gramas de pão por dia, 400 gramas a cada 2 dias, 40 gramas de carne enlatada e sopa fria. Sem um mínimo de gordura, todos os cavalos já foram comidos. Comprimidos de vitaminas também são distribuídos diariamente. Durante o tempo em que esteve cercado, o prisioneiro recebeu uma vez 80 gramas de manteiga. 300 gramas de chocolate foram distribuídos no Natal e 100 gramas no Ano Novo. Os homens estão morrendo de fome, disse o prisioneiro. O que nos deram hoje para 7 homens equivale mais ou menos à ração diária de um batalhão inteiro. A situação do aquecimento também é muito ruim. A lenha é trazida uma vez por semana, mas só o suficiente para um dia, para aquecer o fogão 2 ou 3 vezes. Os homens usam madeira de bunkers desocupados para aquecimento, mas não há muita disso. Muitos estão com queimaduras de frio. De 25 a 30 homens do batalhão sofreram isso em 25 de dezembro. Agora, todos acompanham o comboio de bagagens. Como o hospital está lotado, o moral está baixo. A maioria dos homens acha que a situação está sem esperança, embora os oficiais tentem tranquilizá-los, dizendo que a ajuda está a caminho. Que as forças principais do exército alemão estão a não mais de 40 quilômetros do cerco. Os homens temem ser capturados pelos russos porque os oficiais os convenceram de que serão fuzilados. Putz soube da verdade através do soldado Holzapfel, que o visitou em seu bunker na noite de 9 de janeiro. Putz estava de serviço na hora e viu Holzapfel atravessar do lado russo. Holzapfel entrou no bunker todo animado e começou a contar imediatamente sobre as boas condições no cativeiro russo. E então ele tirou um pouco de pão do bolso e distribuiu para todos. Havia 7 homens no bunker, junto com um sargento do batalhão de infantaria, ao qual Holzapfel pertencia. O sargento pediu para Holzapfel ir com ele até o trem de bagagens. Na noite seguinte, outro soldado disse a ele que Holz Ruivo seria fuzilado por trair seu país. Os soldados simpatizavam com Holzapfel e o culpavam apenas por não ter sido cuidadoso o suficiente em relação às circunstâncias de sua própria captura. Putz disse o seguinte:
No dia 10 de janeiro, quando os russos atacantes estavam chegando bem perto do nosso bunker, o sargento nos disse que resistir era inútil e que tínhamos que nos render. Quando levantamos as mãos, começamos a receber tiros dos outros bunkers. Fui atingido e meu camarada, soldado de primeira classe. Hilbeck morreu durante o interrogatório político dos prisioneiros de guerra. Major Hermann Luben, vice-chefe do Estado-Maior e chefe de logística, 389ª Divisão Panzer Dubovka, 5 de fevereiro de 1943. Interrogado pelo Major Lederman, instrutor, 7ª Seção, Departamento Político, 66º Exército, Major Hermann Luben. Nascido em 1908 no Exército desde 1939, formado pela Academia do Estado-Maior em 1940, endereço residencial, Deutsche Eilau, Hindenburg, Straße 32. O prisioneiro trabalhou para o Ministério da Guerra alemão após o que, segundo ele, participou do projeto e construção de fortificações militares na Holanda. Após a ocupação alemã, ele esteve na França, participou das campanhas contra a Polônia, Bélgica e Holanda e esteve envolvido na dissolução do exército francês. Enquanto trabalhava para o Estado-Maior, Lubin participou e até mesmo dirigiu a formação de novas unidades militares. Como parte de suas funções, o Major Lubin circulou por uma variedade de círculos de oficiais no exército alemão. Durante seu interrogatório, o prisioneiro disse que, devido aos golpes desferidos pelo Exército Vermelho contra a máquina de guerra alemã, a alta cúpula estava se esforçando ainda mais para alinhar seu corpo de oficiais ao Partido Nacional Socialista. Com isso em mente, eles estavam propagando a teoria de que eram as políticas do Partido Nacional Socialista as responsáveis pelas vitórias do exército alemão. Pelo mesmo motivo, líderes militares antigos simpáticos à oposição estavam sendo substituídos por generais apoiadores declarados de Hitler. O prisioneiro disse que, recentemente, diante do fracasso dos planos estratégicos do exército alemão na Rússia, agora há uma necessidade urgente de fundir o corpo de oficiais com a liderança do Partido Nacional Socialista. Desde o momento em que Hitler e seu governo assumiram o poder, eles contaram com o apoio da grande maioria do corpo de oficiais. Por um tempo, os sucessos militares do exército alemão na Europa aumentaram a autoridade de Hitler, mas a guerra com a Rússia, o colapso dos planos imprudentes deles de marchar sobre Moscou para avançar até Rostov e Stalingrado minou significativamente o prestígio de Hitler. Uma ideia tem circulado entre os oficiais de que existem estações favoráveis e desfavoráveis para a Alemanha. Ou seja, muitos acreditam que a Alemanha pode e será vitoriosa em uma campanha de verão, mas que o inverno favorece o Exército Vermelho. O prisioneiro confirmou que o corpo de oficiais tinha essa visão sobre os planos estratégicos do alto comando, mas que eles não chegavam a expressar abertamente suas discordâncias. Muitos dos generais, incluindo o general Brauchitsch XII, se opuseram ao plano de avançar sobre Rostov e Stalingrado, mas expressaram seu desacordo apenas sugerindo planos alternativos. Toda a discussão cessou quando receberam as ordens, mas entre outros oficiais, ouvia-se críticas ainda mais fortes aos riscos de tomar Stalingrado. Descrevendo a situação nas frentes e sua própria visão sobre a guerra, o prisioneiro declarou: a derrota em Stalingrado e os avanços do Exército Vermelho para o oeste e sudoeste foram um golpe pesado para o exército alemão. Mas isso ainda não basta para falarmos de um verdadeiro ponto de virada na frente ou do início de uma derrota alemã. Se o Exército Vermelho conseguir retomar Rostov e Kharkov, então isso seria um forte indicativo de um ponto de virada. Então você poderia começar a dizer que a sorte da guerra virou contra o exército alemão, concluiu o prisioneiro. Mas é difícil crer que o Exército Vermelho tomaria essas cidades. Durante seu interrogatório, o Major Lubin disse que era errado pensar que a Alemanha esgotou sua mão de obra ou atingiu seu limite por causa da política de usar trabalhadores estrangeiros e prisioneiros de guerra em suas indústrias. A Alemanha pode convocar 10 ou talvez 12 milhões de homens, contando tanto os homens em idade militar quanto aqueles que até agora receberam isenção. Além disso, o exército alemão ainda pode trazer muitos homens dos hospitais. O prisioneiro afirmou que a produtividade é baixa entre trabalhadores estrangeiros e prisioneiros de guerra forçados a trabalhar.
E também existe o problema da pureza do sangue. Existem leis especiais que proíbem esses grupos de se associarem com o restante da população. Mas a preservação da pureza do sangue ainda é precária, e isso se tornou um problema. A próxima coisa que deu esperança ao prisioneiro de um desfecho favorável para a guerra foi sua confiança na disciplina inabalável do exército alemão. Apesar de erros táticos e estratégicos óbvios, o nível de disciplina no exército alemão, segundo o prisioneiro, lhes dá a possibilidade de realizar operações ofensivas posteriormente, quando chegar o momento certo. O principal motivo de toda a sua desgraça, ele acredita, é a fraqueza dos exércitos aliados deles. A tragédia do exército italiano é que seus oficiais subalternos não foram devidamente treinados nem designados para as posições corretas. O sistema educacional do exército italiano não incentiva, mas sim desencoraja, a formação de oficiais subalternos que desempenharão um papel decisivo no campo de batalha. Os romenos são bons soldados, você consegue realizar as coisas com eles. Mas antes da guerra, seus oficiais passavam o tempo em cafés cuidando dos próprios negócios. Eles não estavam treinando seus homens, e é por isso que o exército romeno tem sérias falhas. Sim, é uma pena. Temos que trabalhar com esses aliados, concluiu Lubin. Ele explicou o número crescente de alemães que estavam se rendendo, dizendo que eles foram decepcionados por seus aliados. E ele negou qualquer falta de disciplina no exército alemão em relação às populações dos países ocupados pela Alemanha. O prisioneiro disse o seguinte: na França, houve várias ocasiões em que pessoas atiraram em soldados alemães nas ruas, mas não esperamos nenhum levante na França. Os franceses sempre foram um povo frívolo e agora não aprenderam nada com a derrota deles. Eles apenas cantam e dançam como faziam antes. Em resposta à ideia de que o prisioneiro talvez só tenha visto a França pela janela de um café ou restaurante alemão, ele afirmou dar apenas suas impressões e não conhecer os sentimentos das massas. Ele também se deparou com demonstrações de má vontade em relação aos alemães na Bélgica e na Holanda. Ele afirmou que pessoas do comércio e da indústria tiveram seus negócios prejudicados após a tomada das colônias belgas e holandesas e que soldados e oficiais alemães tinham opiniões negativas sobre o cativeiro russo. Não só porque a rendição é considerada covardia e traição, mas também porque se sabe muito pouco sobre como os prisioneiros realmente são tratados na Rússia. Se prisioneiros de guerra pudessem escrever para casa, as pessoas teriam melhor opinião deles, inclusive no exército. Isso dissiparia todos os boatos que circulam sobre ser feito prisioneiro na Rússia. Major Koltilin, chefe da 7ª Seção do Departamento Político, 66º Exército, Major Leremann, instrutor, 7ª Seção do Departamento Político, 66º Exército. Sobre o interrogatório político do primeiro-tenente Otto Conrad, chefe de inteligência da 389ª Divisão de Infantaria Dubovka, 7 de fevereiro de 1943, interrogado pelo capitão Zionchovski, instrutor sênior da 7ª Seção do Departamento Político do 66º Exército. Primeiro-tenente Otto Conrad, nascido em 13 de março de 1904, em Berlim. Pai policial, católico alemão, formado na Faculdade de Direito da Universidade de Berlim em 1926, casado, 4 filhos. Trabalhou recentemente como promotor sênior em Hamm-Westfalen, endereço residencial, Hamm-Westfalen, Ostenerley, 93. Ele foi convocado para o exército em 26 de agosto de 1939. Ele esteve na reserva de 12 de dezembro de 1939 até novembro de 1940, quando foi reativado. Desde julho de 1940, ele trabalha como chefe de inteligência da 389ª Divisão de Infantaria. A unidade de inteligência em um quartel-general divisionário consiste no chefe ou 3, um ajudante, 2 tradutores, um desenhista e 2 escriturários. Os 3 últimos são praças, assim como um sargento-mor. Quando perguntado sobre a situação de sua divisão durante os últimos dias do cerco, o tenente Conrad disse o seguinte: a partir de meados de janeiro, sabíamos que a situação era desesperadora, mas seguimos defendendo, pois nossa missão era manter os exércitos russos em Stalingrado e impedir que participassem de outras ofensivas. Foi um sacrifício difícil, mas tivemos que fazer isso pelo nosso país. Estávamos sem projéteis de artilharia e morteiros, mas tínhamos munição para rifles e metralhadoras.
A situação da comida era horrível. 100 gramas de pão por dia, cerca de 100 gramas de carne enlatada, um pouco de sopa. Depois que o Marechal de Campo Paulo se rendeu em 31 de janeiro, não havia absolutamente nenhum sentido em continuarmos resistindo. Não houve nenhuma ordem de rendição em nossa divisão. Tudo aconteceu por conta própria, até certo ponto. 10 dias antes da rendição, nosso quartel-general estava espalhado por 3 locais. A unidade de inteligência estava ao sul da fábrica de tratores, perto da principal estação médica da 305, a divisão de infantaria. Por volta das 7 horas da manhã, no horário de Berlim, 3 tanques russos se aproximaram do prédio em que estávamos e nós nos rendemos. Não sei qual era a situação nas outras divisões. Após nos rendermos, fomos levados para Orlovka e soldados russos roubaram tudo o que tínhamos no caminho. Para ser justo, os oficiais russos proibiram isso, mas não conseguiam controlar todo mundo. O que posso dizer? A guerra é guerra. Passando para a avaliação dele sobre a operação de Stalingrado, Conrad disse que, mesmo no início, muitos oficiais achavam que era bastante arriscado. Os flancos do grupo avançando sobre Stalingrado estavam expostos. Isso era aceitável no início da operação, porque esperava-se que tomassem Stalingrado extremamente rápido, antes de avançar para o norte na linha Ilovlin-Ilegível do Volga, criando assim uma única frente do Volga até o Don e mais a oeste. A defesa obstinada dos russos em Stalingrado criou outra situação que acabou levando-os à ruína. Quando estava descrevendo as forças do nosso exército russo, o tenente Conrad elogiou muito nossos generais, especialmente o marechal da União Soviética, Zhukov, que liderou as operações no sul. Vocês aprenderam muito durante a guerra e acabaram se tornando excelentes alunos. Mais tarde, ao falar sobre a força do Exército Vermelho, ele afirmou que suas unidades resistiram obstinadamente. Mas o oponente mais corajoso que encontramos foi em agosto, quando estávamos lutando no Don, em Dubrinskaya. Era a Escola de Oficiais de Krasnodar, Academia Militar de Krasnodar, Capitão Zayonchkovsky. Eles lutaram como leões. Quando capturamos cerca de 100 deles, nosso comandante divisionário, General Yannick Treze, os alinhou e disse que raramente tinha visto soldados tão corajosos em suas descrições das forças individuais. O tenente Conrad afirmou que a artilharia e os morteiros russos eram excelentes, mas nossa força aérea era inferior à deles. No entanto, a força aérea deles causou pouco dano. Mesmo recentemente não causou muito dano. Quando perguntado sobre o quanto a unidade de inteligência e as divisões sabiam sobre as forças contra as quais estavam lutando, Conrad afirmou: sempre estivemos em uma posição bastante desconfortável. Obtínhamos nossas informações básicas de prisioneiros e desertores. Desde junho de 1942, tivemos cerca de 30 mil deles, dos quais 95% testemunharam haver fortes sentimentos antissoviéticos no exército. Os soldados só lutavam por medo, pois havia fome, e soldados no exército ficavam sem comida por 4 ou 5 dias. Isso nos deu a impressão de que o seu exército estava à beira do colapso. Por outro lado, vimos a resistência obstinada das forças do Exército Vermelho. Do que se tratava isso? Ainda não consigo explicar. Eu frequentemente me encontrava na situação constrangedora de apresentar transcrições de interrogatórios de prisioneiros ao general. Muitas vezes ele perguntava: que besteira é essa? Não percebe? Essas unidades do Exército Vermelho resistem ferozmente. Passando para a questão da propaganda entre as forças inimigas, o tenente Conrad disse que isso era feito por um departamento especial na unidade de inteligência do Exército. Esse departamento de propaganda imprimiam e distribuíam panfletos e também usavam 2 ou 3 rádios móveis montados em veículos. Esse departamento era composto por oficiais, alguns tradutores e alguns sargentos e outros praças. Quando perguntado sobre a eficácia da nossa própria propaganda, o tenente Conrad disse: sua propaganda não é muito eficaz porque influencia apenas as unidades moralmente instáveis. E mesmo durante o cerco, nossos homens estavam totalmente sob o controle de seus comandantes, até os últimos dias. Tivemos alguns que desertaram e foram para o seu lado, mas foram apenas casos isolados. Acho que seus panfletos tiveram a maior influência, e quanto às suas transmissões de rádio, imagino que não foram muito eficazes. Pelo que eu sei, ninguém as ouvia. Sabíamos que vocês tinham enviado muitos prisioneiros recentemente. Isso, claro, é o método mais eficaz.
Após interrogá-los, geralmente transferíamos os prisioneiros enviados por vocês para outras unidades em diferentes setores da frente. Para concluir, o tenente Conrady foi questionado sobre as atividades das companhias de propaganda. As companhias de propaganda, disse Conrady, estão anexadas a cada exército. Elas contam com um efetivo entre 100 e 120 homens. Elas publicam o Jornal do Exército, contando com uma equipe editorial especial e uma gráfica. Fotografam cenas de combate para enviar para a retaguarda e também filmam para enviar para a retaguarda. Eles chegavam a ter até 15 fotógrafos. Eles também fazem gravações de áudio de soldados e oficiais contando histórias de episódios individuais, assim como gravações de voz de pessoas falando sobre vários acontecimentos da vida. Na linha de frente havia até 10 locutores. As companhias de propaganda quase nunca trabalham com unidades ativas na linha de frente. Só quando uma unidade é retirada para se recuperar, as companhias de propaganda aparecem. Filmes, realizam diferentes tipos de palestras e também organizam apresentações de shows de cabaré trazidos da Alemanha. Major Couchilin, chefe da 7ª Seção do Departamento Político, 66º Exército, Capitão Zonchkovski, instrutor sênior, 7ª Seção do Departamento Político, 66º Exército. Sobre o interrogatório político de prisioneiros de guerra, Bredal Valdemar, intérprete, 389ª Divisão de Infantaria, Dubovka, 6 de fevereiro de 1943, interrogado pelo capitão Zionchkovski, instrutor sênior, 7ª Seção, Departamento Político, 66º Exército Bredal Valdemar. Nascido em 1904 em São Petersburgo, luterano, solteiro, seu pai era engenheiro e proprietário de uma fábrica de beneficiamento de pedras em São Petersburgo. Ele estudou no ensino médio de São Petersburgo. Em 1918, mudou-se para a Estônia com seus pais, onde viveu até 1940. Em 1940, estabeleceu-se na Alemanha. Posen, profissão, representante de vendas, trabalhou para a empresa Untech em Posen. Recrutado em 2 de outubro de 1942, chegou à linha de frente em 4 de novembro de 1942 como intérprete do ponto de coleta de prisioneiros do 389, o Regimento de Infantaria. Quando perguntado sobre a situação nos últimos dias do cerco, Bredal disse: "No dia 22 de janeiro, recuamos para Stalingrado. E a maioria dos oficiais podia ver que continuar resistindo era inútil e só resultaria em uma perda de vidas, sem propósito entre eles mesmos." Os oficiais diziam isso abertamente e até se surpreendiam que seus comandantes ainda não tivessem começado a negociar uma rendição. No final, era só disso que falavam. Os soldados, sem saber a situação real, continuavam esperando por ajuda. O principal motivo pelo qual nos rendemos foi que já tínhamos esgotado todos os nossos recursos e também porque nossa situação era desesperadora, já que não podíamos contar com ajuda de lugar nenhum. No dia 1º de fevereiro, o comandante do quartel-general, capitão Stegner, me chamou e ordenou que eu, o intérprete, saísse com uma bandeira branca para anunciar que este prédio era um hospital de campanha e não ofereceria resistência. No dia 2 de fevereiro, por volta das 8 da manhã, houve um grito. "Intérprete, saiam, há 3 tanques russos na porta." As tripulações dos tanques russos começaram a pegar nossas armas e relógios imediatamente. Quanto à disciplina, Bredal afirmou: "Não me lembro de muitas vezes em que ela se quebrou, embora tenha diminuído. Nos últimos dias antes da rendição, por exemplo, vi alguns soldados que tinham sido enviados para a linha de frente aparecerem apenas 1 hora depois, de volta ao posto de comando. Também desobedeceram às ordens seguintes de retornar às trincheiras." Quando perguntado sobre o Exército Vermelho, Bredal disse: "Sua artilharia é muito eficaz e seus morteiros também são bons. Quanto à força aérea, não é tão forte quanto a nossa. Primeiro de tudo, seus aviões têm medo dos nossos caças, que frequentemente os derrubam, e segundo, eles raramente acertam seus alvos. Embora ultimamente eles tenham conseguido se sentir mais à vontade, como a nossa artilharia antiaérea não tem operado em relação aos comandantes do Exército Vermelho, a opinião que circula entre nossos oficiais é a seguinte: os russos aprenderam a lutar conosco, os alemães, e agora eles sabem lutar muito bem." Ao falar sobre os prisioneiros de guerra russos, Bredal testemunhou o seguinte: no dia 13 de janeiro, o comando de sua divisão emitiu uma ordem determinando que 2 prisioneiros fossem fuzilados para cada um que fugisse. Essa ordem foi dada em resposta a um rápido aumento no número de fugitivos em janeiro, segundo Bredal. A ordem não foi cumprida. Seus prisioneiros de guerra passaram por dificuldades.
Eles não estavam recebendo nenhum pão ultimamente, mas antes do cerco, recebiam rações de 370 gramas de pão e sopa de cavalo. O que você viu não são falas roteirizadas nem diálogos reconstruídos. Esses foram interrogatórios reais gravados pelos soviéticos em 1943, palavra por palavra, enquanto soldados alemães tentavam explicar o que havia acontecido em Stalingrado. Muitos desses homens ainda estavam em choque, sem comer direito há semanas, alguns com feridas de congelamento e outros haviam perdido unidades inteiras, todos os amigos. Agora, sentados do outro lado da mesa de madeira, eles respondiam perguntas sobre uma derrota que mal compreendiam. Alguns falavam calmamente, tentando analisar as razões para o colapso, o cerco, a falta de combustível, a fé cega em ordens que não faziam sentido. Outros desabaram, irritados com seus generais, amargurados com Hitler ou apenas em silêncio, incapazes de processar o que haviam vivido. O que torna esses relatos tão poderosos é que não foram escritos com retrospecto ou filtrados pela propaganda. São testemunhos crus de homens cujo mundo havia acabado. Para os soviéticos, esses interrogatórios eram inteligência, mas para a história, tornaram-se um registro psicológico do colapso. Se você gostou deste vídeo tanto quanto eu gostei de pesquisá-lo, deixe um like. Isso ajuda mais pessoas a conhecerem essas vozes esquecidas. E se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal. Ainda temos muito mais para descobrir nos diários, nas entrevistas e nos arquivos ocultos da Frente Oriental. Até logo!